Salvando. Pronto, vamos lá, então. A variante da vala, que eu chamo de vala, né? Pode ter outro nome, mas eu chamo de vala de 98 do real, é relatada nesse ano, pode ter acontecido nos 50 centavos. Olha, não deu para falar muito ali na palestra, mas eu só vi em 98, não vi em 99. E quem é da sociedade numismática ou leu o boletim, no último boletim a gente comentou bastante sobre isso. Existe um blog chamado Mistérios Numismáticos. Eu recomendo o pessoal procurar Mistérios, mas tem lá um artiguinho sobre a moeda de R$ 1 de 98 de uma face diferente. Ela era de um modelo, quando era para começar a segunda família, esse modelo foi abandonado, e daí foi lançado o novo modelo, que é o que nós temos hoje. Nesta imagem, você percebe a vala. Ele chama no site de real holográfico, porque do lado da face era para ter um mapa do Brasil holográfico. Nessa imagem existe a vala. Então, o que eu acho, eu estou chutando, não tenho documentação, isso talvez a gente descubra melhor. Eu acho que eles começaram a produzir os cunhos em 98, mudaram o lado do valor para esse modelo que nós temos hoje, não o que estava programado, e reaproveitaram só o cunho da face novamente. Por isso que apareceram esses da vala, porque o da vala é o mesmo da moeda que está lá no Museu Histórico Nacional, parece que ele fala, que foi doado pela Casa da Moeda para estar lá, são cunhos espanhóis. Esse blog, Mistérios Numismáticos, se vocês forem dar uma olhada, conta bem a história, ele pesquisou, é bem interessante. Então, o que eu chuto dessa moeda de R$ 1? Era um modelo que foi trocado no início de 98 e eles reaproveitaram novamente o cunho da face. E daí saiu algumas com a vala. Então, eu não vi, não creio que tenha acontecido em 50 centavos, porque o modelo de 50 centavos continuou, de 25, o de 10, conforme aquela história. O único que teve mudanças foi o de R$ 1. Então, acho que ali houve um abandono do modelo inicial para o modelo que nós temos hoje, e os cunhos, novamente, foram reaproveitados e temos essa aí. Mas, de novo, é uma suposição, a gente acha, não tem o documento. Quem sabe aí a gente descubra mais informações sobre ela, mas é uma boa possibilidade. O que acontece, se a gente olhar, é o que tem acontecido nessas variantes de cunho, é um reaproveitamento do cunho do busto. Então, eles reaproveitam o cunho, o da data não dá para reaproveitar, é posto fora, mas o outro, às vezes, ele reaparece por aí. E eu acho que foi o mesmo que aconteceu em 98. Então, acho eu que ela é exclusiva do R$ 1. Mas, como eu falei, ela ficou 20 anos aí e ninguém percebeu. De repente, ela aparece. Quem sabe aparece uma de 50. Temos que pesquisar, né? Então, tem uma pergunta aqui do... poligonal dos R$ 1.000 de 37. Se tem serrilhado e poligonal. Essa é uma discussão muito grande. Eu nunca tive as moedas na minha mão para ver. Não posso opinar, porque como eu nunca vi, o que parece que existem moedas que foram adulteradas para parecer. Se tem verdadeira e falsa, eu não sei. Eu sei que já vi algumas falsas. O pessoal fez isso. Então, ela é uma moeda rara. Eu nunca vi uma na minha mão para poder dizer. Então, eu não sei opinar. Eu sei que existem algumas que são duvidosas, mas eu não sei dizer se existe poligonal ou só existe pessoal que alterou lá. Eu nunca vi a moeda na mão para te dar. Ela é listada, ela é comentada. Infelizmente, como eu nunca vi na mão, eu fico na opinião de colegas. E colegas dizem que ela existe, tem colegas que dizem que ela não existe. Eu, infelizmente, não posso dar uma opinião, porque eu nunca tive a moeda para ver. Quando eu tenho a moeda na mão, pego a moeda do real, pego a moeda daquilo, eu posso dar uma olhadinha e eu até opino. Essa moeda, eu fico, olha, eu também é uma coisa que eu tenho que ver alguém me explicar, alguém que tem a moeda, me dar uma oportunidade de ver a moeda, mas eu não vi, não sei dizer, não posso opinar com vocês. Tudo que eu falo é que existe a moeda serrilhada e poligonal. Agora, se ela é verdadeira ou falsa, parece que tem falsa. Agora, verdadeira, eu nunca peguei uma na mão. Ou a falsa até, eu já vi assim, mas não sei dizer. Realmente é uma dificuldade, eu vou deixar vocês na mão nessa pergunta. Daí, o Everton Ricardo. Então, a moeda com Dom Pedro com a espada na mão esquerda existe? Isso é muito legal. Isso é uma história que aparece muito desde o começo do real.
E eu, até quando teve a reunião da Casa da Moeda, eu vi um pessoal da Casa da Moeda comentando sobre isso. Qual é a história da espada na mão esquerda? Ela existiu uma arte que foi divulgada. A moeda nunca foi cunhada. Então, existe, parece, em algum momento, como existe a arte da moeda de R$ 1 diferente de 98, existe uma arte de 10 centavos diferente que apareceu em alguns lugares e o pessoal falou. Mas, ao que me falaram, eu nunca vi essa moeda em mãos também, para dizer, e tudo que eu ouvi falar é que existiu a arte, mas ela nunca foi cunhada. Eu nunca vi alguém com ela na mão, eu nunca vi ela na minha mão para poder dizer. Então, a história que eu vi, ela é essa história. Mas, como eu falei, essas histórias que me contaram, eu nunca peguei ela na mão. Laviano, sobre variantes internacionais, existe algum catálogo online ou físico? Variantes internacionais, olha, não é verdade. O que acontece? Essa história de variantes, de cunho quebrado, cunho partido, não inventei. Os colegas me contaram e eu li muitos sites americanos. Os americanos têm uma literatura enorme sobre isso. É, eu vi as moedas, mas não sabia bem o que era, chutava. Muita coisa que eu acabei tirando dúvidas foi vendo sites americanos. Por exemplo, o pessoal chama o R$ 1 com sombra da data. Na verdade, é um cunho batido a vazio que fica a marca de alto relevo da data no cunho da moeda e nas outras moedas cunhadas sai essa marca da sombra da data. A gente sabia disso, mas eu vi muitos exemplos em sites americanos. Cunho partido e cunho... sobra de metal. A sobra de metal, o que é isso, né? Eu não, basicamente eu não conhecia, o pessoal só falava de sobra de metal. Até que eu vi num site americano um cunho partido e a moeda americana. Então, na verdade, aquele metal é uma parte da moeda que não foi cunhada porque o cunho tinha partido, não tinha rachado, que fica aquela linha sinuosa. Ele faltou um pedacinho do cunho. Então, sim, existem muitos, não digo bem catálogos, mas existem muitos sites, principalmente americanos. O americano é muito forte na numismática. Se você entrar lá, não tiver dificuldade com português, com o inglês, ou se vira com o Google Translator, existem sim, principalmente americanos, você aprende muita coisa lá. Não é uma coisa que saiu do nada, eu inventei isso. É coisa que eu li dos sites americanos, eu aprendi lá, aprendi com colegas, como eu falei, muita gente. Mas principalmente os americanos têm muito disso lá, muita informação. E você vê o que acontece nas moedas americanas, acontece nas nossas. Então, não digo catálogo online. Parece que há alguns impressos, sim, americanos, mas há muitos sites especializados em erros americanos, bem interessantes. Se você quiser pesquisar, ler, aprende muito lá. Eu aprendi muito lendo isso aí. Então, o José Ricardo da Silva diz que no catálogo está catalogado, do catálogo amigo, eu creio, eu não sei, será a espada que ele fala, ele está catalogada. Olha, ele pode, o pessoal do catálogo amigo pode ter visto a moeda, eu nunca vi, então eu não gosto de falar algo que eu não vi. Talvez o pessoal lá... sem resto poligonal, tá. Então, talvez porque ela seja uma variante clássica, ou ele tenha visto, sim. Porque é uma variante que não vem de hoje, está nos catálogos aí há décadas, né? É uma variante clássica. Mas essa dúvida sempre teve. Uns dizem que é falsa, outros dizem que não. Eu não duvido que haja falsas e haja verdadeiras. Mas como eu falei, as moedas que eu pego na mão, eu posso dar uma opinião. Como eu nunca peguei, eu não sou, assim, não me considero competente para dar uma opinião. Uma hora que eu conseguir numa coleção pegar uma e dar uma olhada, eu vou poder talvez dar uma opinião melhor. Eu não tive a sorte de pegar uma dessas na mão. E às vezes você vê a foto da moeda, mas a serrilha, a lateral, a borda da moeda ao lado você nunca vê, então é difícil de comparar. Então, ela pode estar catalogada, talvez ele tenha visto alguma coleção que eu não vi. Mas como eu falei, pode ter uma, pode ter as duas. Eu não conheço, eu nunca vi, eu prefiro não dar opinião, porque eu nunca vi. Eu não vou dar uma opinião de algo que eu nunca peguei na mão, né? É difícil.
Mais alguma pergunta? Será que foi tão fácil assim? Poxa. Ah, então, o Everton Ricardo perguntou se eu coleciono só variantes do plano real. Na verdade, como eu falei, foi uma consequência. Eu entrei em 99 na Sociedade Numismática Paranaense e eu não tinha moedas de bronze e alumínio em quantidade, de cobre, de patacão em quantidade para colecionar. Eu era iniciante. Então, o que eu tinha era moeda do real. Eu sabia que tinha aquele famoso catálogo do Vinícius, de variantes de bronze, de inox, e eu sabia que existiam variantes. E o bronze e alumínio tem N tipos, com aspas, com sigla, sem estrela. E eu comecei a guardar as do real porque era o que eu tinha na mão. Então eu guardei moeda de inox, eu ia no banco, enchia o saco. O pessoal aqui deve saber, enchia o saco do caixa pedindo troco de moeda, levava os pacotinhos para casa, e ficava virando as moedas. Na rua, todo troco olhava a moeda, dizia, opa, essa moedinha tem o Dom Pedro duplicado, tem o Brasil duplicado. Eu guardava. Porque era o que eu tinha como calor, é que eu tinha para guardar. Isso virou um vício. Então, hoje eu tenho juntado moedas de inox, de bronze, alumínio. Na verdade, não hoje, nos 20 anos, e eu junto, mas eu não sou um que vou atrás das moedas. Eu fico procurando o que eu vejo, o que me cai na mão, eu vou guardando. Eu gosto muito mais, acho que todo mundo prefere, pegar uma moedinha do real de troco e guardar do que pagar 100 reais de uma moeda que alguém já peneirou, né? Eu me divirto muito peneirando. Então, eu coleciono do plano real pela facilidade, porque no começo era o que eu tinha, né? Mas a gente junta moedas de cobre, moedas de bronze, alumínio, alumínio. O que cair na mão de diferente, eu sou aquele colecionador que eu não tento fechar a coleção, ao menos não de variante, de data, assim, do real, essas coisas. Mas eu gosto de pegar tudo que me cai na mão. Se eu vejo, por exemplo, o chamado Globo Triplo, aquela moeda que tem aquela linha, o pessoal me mostrou, tem colegas que me emprestaram uma moeda, eu fiz imagem, eu tentei entender, discutir com colegas, mas eu não comprei uma dessas moedas. Se me cair na mão, beleza, mas eu não fui atrás dela. Eu prefiro mais juntar o que eu encontro. Eu vejo isso mais como uma diversão, assim, né? Até porque se você tentar procurar todas as variantes que tem, você nunca vai conseguir colecionar tudo. Porque algumas mais antigas são raras, algumas são... pode ter reverso invertido de todas as datas, pode ter boné de todas as datas, ou pode não ter de algumas datas. É difícil de dizer. Então, eu não fico procurando as moedas. Aqui me cai na mão, aqui eu acho, algum colega me traz, eu guardo. E a coleção vai aumentando. Como eu faço isso desde 99 e fazia porque era o que eu tinha para brincar, eu juntei bastante coisa. Eu vi muita coisa. Muito colega me passou informação, muito colega me mostrou novidade. Então, eu juntei muito detalhezinho nesses tempos. Oi? Vamos dar uma salvada? 15 minutos. Ah, a gravação, 15 minutos, pessoal.